E aí, gente, bem-vindo à segunda resenha de hoje. E esse livro tem uma grata história, assim, tem uma história interessante, um contexto por trás. A primeira vez que eu vi ele foi no segundo ano. E a gente tá falando de O Labirinto, da Kate Moss. Esse livro, a primeira vez que eu vi ele foi no ensino médio, né, no primeiro, segundo ano, por aí. Ele estava na biblioteca da minha escola na época. Quando eu vi a capa, ou a arte em si, me chamou a curiosidade, né? E quando eu li a sinopse, falava sobre uma história que se passava nos anos 1200 e outra que se passava nos anos 2005, e as duas tinham uma conexão, né? E falava sobre alguns segredos, mistério, tipo aquela coisa bem genérica de livro de investigação e mistério, né? Tipo um Dan Brown da vida. E é bem isso. O livro é de 2005, então se deparou aí com Código da Vinci, né? Que, se eu não me engano, saiu em 2003, acho que é. E acaba que tem semelhanças, né? O livro se trata sobre o Graal e esse segredo do Graal, né? De onde está escondido o Graal, o mito e tal. Então tem vários livros, tem várias histórias já que se basearam nisso. Dan Brown utilizou isso no Código da Vinci, né? Ficou muito famoso, foi um best-seller, gerou uma polêmica lá na época. O Labirinto também traz um pouco disso, né? Então aqui a gente vai acompanhar a história de duas pessoas. A Lais, que está nos anos 1200, é filha de um intendente de um castelo e acaba se envolvendo nessa questão dos segredos que são do seu pai, né? O seu pai é um dos guardiões do Graal e vai repassando algumas tarefas para ela por necessidade, né? É uma ficção histórica, por isso esse contexto de 1200, e traz como plano de fundo, né, as cruzadas que aconteceram nessa época de 1205, por aí, que são, se eu não me engano, né, que são as cruzadas que aconteceram no sul da França, do que hoje é a França, né? Mas aconteceram nessa área, que é uma das poucas, se não a única, na Europa, de acordo com o livro, né? Eu estou me baseando isso totalmente nas informações que o livro passou. E aí, o que acontece nesse contexto, né? Ela vai tentando proteger os segredos do Graal, guardar alguns artefatos relacionados a isso, das pessoas que estão buscando, né? Dos inimigos do intendente e dessas pessoas que guardam esse segredo. E de allies e sua trupe, né? Por assim dizer. E já no ano 2005, a gente tem a Alice, que passa por uma jornada similar, né? Ela descobre numa escavação lá acidentalmente uma tumba relacionada aos Guardiões do Graal e tudo mais. Ela não sabe de nada e sabe que veio à França por causa de uma herança. É a única coisa que ela sabe, e se envolveu nessa escavação porque é de uma amiga dela como voluntária. Tipo, pura curiosidade. E aí acaba fazendo uma descoberta enorme, né? E essa descoberta gera um gatilho, né? As pessoas que estão atrás desse segredo vão atrás dela, vão tentar entender o que está acontecendo. E a Lais e a Alice correm risco de vida, correm risco a sua vida, né? Para proteger, né, esse segredo. Não só eles, como várias outras pessoas que estão ao redor. E aí o livro em si é interessante, né? Eu tentei ler 3 vezes, né? A primeira no primeiro ano do ensino médio, primeiro e segundo ano, não deu certo, eu não era um leitor muito assíduo. E o livro tem 550 páginas, o que é para um leitor iniciante às vezes é muita coisa. No terceiro ano eu tive o mesmo problema, era um livro relativamente grande, só que eu estava muito ocupado, né? Época de prova, estudando para vestibular, para o Enem, né? Já era o Enem. Eu não terminei nessas 2 vezes, né? Então no sebo, eu estava andando nos sebos da Cidade Alta, foi quando eu me deparei com essa capa nessa edição aí. Caraca, é um sinal, né? É a hora que eu vou ler esse livro. Aí eu fui, comprei, trouxe para casa e não li. Passou vários anos na minha prateleira para mim começar a ler ele. E aí foi quando eu iniciei essa leitura, né? E no desenrolar da história, você vê esses dois grupos, né, tentando proteger os segredos do Graal e um outro grupo tentando descobrir o que tá acontecendo, né? Tipo, tem um grupo que sabe alguma coisa e a Alice não sabe nada. Ela caiu de paraquedas já e sabe que está sendo perseguida, né? Em meio a essas tantos perigos,
a história vai se desenrolando. O início, pra mim, foi um pouco monótono. Eu não sei se foi por causa das minhas leituras anteriores, porque eu já lembrava um pouco do que acontecia, porque logo no início, a Lais, a história que se passa nos anos 1200, né, acaba encontrando uma pessoa morta no rio. E isso, na minha primeira leitura, foi uma das coisas que me chamou a atenção, né, me atraiu. Já na terceira, eu já sabia o que ia acontecer, então não me atraiu tanto, mas eu queria saber como é que esse corpo foi parar lá, né? Isso não é nenhum spoiler, acontece logo no início da história. E aí a história vai continuando, os fatos vão se desenrolando, mas já chegou tipo, na página 100 e a história, eu ainda sentia a história devagar, já estavam acontecendo fatos novos, personagens novos ainda estavam aparecendo, personagens que eu não entendia bem o que era. Enfim, teve muito disso. Um outro ponto é que eu achei alguns dos personagens meio fracos, assim. Tipo, eles são bem construídos, relativamente, né? Mas eu não tive muita empatia com eles. A Alice e a Lais não me conquistaram, porque é aquele típico personagem bobo e bonzinho. Eu sou bonzinho, mas parece que eu não vivo no mundo exterior, né? Parece que é um personagem que se isolou do mundo e não conhece os perigos da realidade. Os demais têm um pouco disso, né? Alguns têm inconsistências, como, por exemplo, o pai de Alais, que é o Intendente Pelletier. Ele é o intendente do castelo e ele vai acabar lutando a guerra contra os cruzados, né? Contra os cavaleiros da igreja lá. Em paralelo, tentar defender esse segredo do Graal, né? Só que o que acontece? A incongruência que eu senti, né? Ele tem ele não gosta do Guilhem, que é o marido de uma de suas filhas, e não tem nada contra o outro, que é o marido da sua filha que ele menos gosta, né? Só que, tipo, em alguns trechos ele fala que gosta menos, fica claro que ele gosta menos, né? Mas não que ele desgosta. Meio que é estranho isso, porque Guilhem relativamente é bom, é relativo, né? Tipo, ele não é 100% bom, ele faz muita besteira também. Só que o Pelletier, ele não sabe. Já o outro, ele relativamente sabe, né? Que o cara é meio bruto, ele agride a sua filha, né? Tem essas estranhezas. Também não entendi muito bem porque que a irmã da Alais, né? Filha do Intendente Pelletier, quer descobrir a todo custo os segredos do Graal. Não fica claro, né? Porque ela não conhece, a irmã não sabe. Como foi que ela ficou sabendo? E por que ela está tentando, né, a todo custo, pegar isso da irmã e do pai? Eu entendo que ela tem uma mágoa, né, por ser a filha, não ser a filha favorita e ser uma filha com menos privilégios. Mas, tipo, se é sua irmã e seu pai, né? Você vai querer a morte deles só porque você não é a filha mimada? Tá entendendo o que eu tô falando? Mas ela é um personagem muito interessante. Eu acho que do grupo, ela é a melhor personagem com maior personalidade, né? E aí foi o que eu mais gostei, assim. E ela é o vilão da história. Por fim, vai se desenrolando essa intriga, as tramas vão sendo traçadas e você vai entendendo o porquê das coisas, os segredos que tem por trás, e entende por que eles estão guardando esse segredo, mas ao mesmo tempo você não, no final do livro, a conclusão que a autora traz para o final do livro, acaba desmerecendo, desfavorecendo um pouco todo o esforço dos personagens em defender isso, né? Tipo, meio que magicamente a situação se resolve em 2005 fica tudo bem, né? Em 1200 também se resolve da mesma forma, né? Tipo, de uma forma similar. Então acaba que o final entrega, mas deixa muito a desejar, tá entendendo? Tem umas cenas também de romance que desenrolam em um capítulo. Tipo, os capítulos são curtos e em uma folha só tem uma cena de um cara se apaixonando por Alice. Eu achei isso muito bizarro. A própria descrição da cena, do que se passa na cabeça desse cara, né? Eu não vou citar o nome. É estranho. E aí tem várias coisas que eu não gostei, né? No livro. Mas não significa que o livro é ruim. A leitura foi ok, não foi da mais animadora, tipo, a escrita é boa, você lê tranquilo, e é fluido, mas não é um livro que te dá aquela vontade de engolir, né, todas as páginas e ler de uma vez tudo para saber o que está acontecendo. Não, você vai lendo, eu fui lendo aos poucos, né?
E foi uma leitura relativamente cansativa porque não me chamou tanto, não me atraiu tanto. Mas eu li porque eu queria saber o que estava acontecendo, né? Fora que era a minha terceira tentativa, eu não ia desistir agora. Acabou que nessa situação eu não gostei tanto, mas é uma leitura que eu indico para quem vai gostar de mistério, para quem gostou, por exemplo, do Dan Brown. Eu acho que esse aqui é um livro relativamente similar, que você vai gostar também. Para quem gosta muito de investigação, talvez, mas a autora é muito boa em cenas de tensão. Isso ela fez muito bem. Tem algumas cenas em que você não sabe se o personagem vai ficar vivo ou morto, qual vai ser o destino do personagem porque ele tá correndo perigo. Então isso me deu uma animada na leitura e me levou até o final, né? Mas é uma leitura que eu indico para alguns. Eu acho que talvez não seja o meu tipo de livro. Então, por vários motivos, né? Porque por causa do tipo de trama, da forma como se desenrolou a trama e do meu próprio gosto pessoal, eu acabei dando 2 estrelas de 5. Mas é uma leitura que eu indico aí. Se você gosta desse estilo, vai na fé que você vai ter uma boa leitura. Mas é isso. 2 de 5 não significa que é ruim, né? Só significa que eu não releria, nem vou reler. E talvez se eu soubesse o que aconteceria, eu nem compraria também. Não sei. Mas é isso. Tchau, gente. Se você gostou desse vídeo e quer ver as próximas resenhas, o que eu vou estar lendo no futuro, né? Descobrindo o mundo da leitura, é só se inscrever aqui no canal. Quer me indicar uma boa leitura para a próxima resenha? Deixa aqui nos comentários. E se você já leu sobre esse livro, vamos conversar um pouco. A ideia desse canal é isso, né? É se tornar um clube do livro para mim. É isso, gente. Valeu.